Estamos de volta com a RVC Notícias e neste bloco você confere. Julgamento do casal Nardoni deve acabar nesta sexta-feira. O quinto dia de julgamento do casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá entra nesta sexta-feira na sua fase decisiva. Promotoria e defesa defenderão suas teses e, a partir disso, os jurados podem tomar suas decisões. A previsão é de que seja o último dia de julgamento. Nessa quinta-feira encerrou a fase de depoimento dos réus. Concluída essa etapa, será a vez dos debates entre acusação e defesa. Cada um terá o direito de falar por 2h30 e será decidido se o pai e a madrasta da menina Isabelle Nardoni, morta em março de 2008, serão punidos ou soltos. O casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá é acusado de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Voltamos com as notícias do esporte com João Carlos. Ok, Gisele e amigos do RVC Notícias, estamos de volta para falar mais de esportes. Nesse segundo bloco, começamos falando do futebol pelo Brasil. No Rio, o Vasco, depois de dispensar o técnico Mancini, segue em busca do treinador. O técnico caiu depois da derrota para o Americano, no meio de semana, por 3-2, sendo que os torcedores, inclusive, quebraram parcialmente a porta do vestiário, com pontapés, coisa que não se deve fazer. Mas para o clássico domingo contra o Fluminense, o técnico gaúcho dos juniores deve dirigir a equipe. Ontem, o Botafogo venceu o Volta Redonda por 1-0, gol de Caio. Já pelo Brasil, o Grêmio conseguiu a 12ª vitória consecutiva. A vítima foi o Novo Hamburgo. No Rio, quase tudo esclarecido. Adriano nega ter dado uma moto para a mãe do traficante e, por hora, não será indiciado. Dentro de campo, uma beleza. Fora de campo, é só confusão envolvendo Adriano. Pela Europa, o Real Madrid voltou a vencer e retomou a liderança do Campeonato Espanhol, ao lado do Barcelona, com 71 pontos, mas tem a vantagem nos critérios de desempate. Na Itália, a Napoli bateu o Juventus por 3-1. A liderança continua com a Inter, que no meio de semana ampliou sua vantagem para 4 pontos sobre o Milan. A partir da meia-noite desta sexta-feira, começam os treinos de classificação para o GP de Fórmula 1 da Austrália. Todos os movimentos serão monitorados por câmeras de vigilância. O fato ocorre pelo aumento do número de equipes e o que vai gerar maior fiscalização. O GP será o segundo da temporada. E até agora, no treino de ontem, o Hamilton teve destaque debaixo de muita chuva. Repetindo, às 3h de sábado, tem o treino oficial para o GP da Austrália. Falamos de esportes nesta sexta-feira, em especial para o RVC Notícias. Representantes do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança de Aviação Civil informaram nesta quinta-feira no Recife que as buscas pela caixa preta do voo 447 da Air France serão iniciadas no domingo. O avião da companhia, que seguia do Rio de Janeiro com destino a Paris, caiu no Oceano Atlântico, próximo ao arquipélago de Fernando de Noronha, no dia 31 de maio. Todos os 228 passageiros que estavam a bordo morreram. As buscas serão realizadas por 2 navios da Noruega e dos Estados Unidos, equipados com robôs que vão vasculhar o fundo do mar e sonares. O prazo estipulado para encontrar os destroços é de 32 dias. O objetivo é encontrar a caixa preta para que as causas do acidente sejam determinadas. A área demarcada para as buscas é de cerca de 2.000 km². O presidente Lula foi firme nessa quinta-feira ao comentar a maneira como está sendo conduzido o processo de paz no Oriente Médio e sobre as críticas que tem sofrido por sua aproximação com países árabes e o Irã. Ele também disparou seu arsenal de críticas aos que consideram sua visita ao Irã um erro. Lula recebeu seu colega iraniano Mahmoud Ahmadinejad no ano passado, em Brasília, e vai retribuir a visita indo em maio a Teherã. O Irã está no centro de um impasse nuclear com as potências ocidentais, que acusam a República Islâmica de querer enriquecer urânio para a construção de armas nucleares. O governo iraniano, no entanto, alega que seu programa nuclear tem fins pacíficos e o Brasil tem insistido que é preciso investir no diálogo para resolver o impasse, ao invés de impor sanções, como defende o Ocidente. E o processo para anunciar a libertação de 2 reféns sequestrados pela maior guerrilha de esquerda da Colômbia foi adiado em um dia devido à demora na entrega de uma informação ao governo, anunciou o alto comissário para a paz, Frank Pierre.
A senadora do Partido Liberal, Piedade Córdoba, que viajará na sexta-feira ao Brasil para coordenar a missão humanitária, havia informado que a primeira libertação aconteceria no sábado e a segunda entrega na segunda-feira. O Brasil, que no início de 2009 participou da missão de entrega de outros 6 reféns, emprestará os helicópteros e as tripulações para receber os 2 militares. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Na imagem de satélite, observam-se muitas nuvens entre o centro-oeste e o norte do país. Essas nuvens estão sendo formadas principalmente pelo forte calor, alta umidade do ar e pelo padrão dos ventos em altos níveis da atmosfera. Na região nordeste, além do calor e umidade, as nuvens estão sendo formadas pela atuação de uma área de baixa pressão em altitude, centrado entre o Atlântico e o leste da Bahia. No leste e do sudeste, a nebulosidade é favorecida pelos ventos úmidos vindos do oceano. Entre São Paulo e o leste da região sul, as nuvens são associadas ao padrão de ventos em altitude e à convergência de umidade em superfície. Agora vamos ver como fica o tempo hoje. Nesta sexta-feira, a massa de ar quente e úmido seguirá atuando sobre as regiões norte, centro-oeste e sudeste do país, onde espera-se bastante nebulosidade e pancadas de chuva, que de forma localizada deverá ser forte. Entre o nordeste e norte de São Paulo, em grande parte de Minas Gerais, nas áreas de serra e norte do Rio de Janeiro, e no sul do Espírito Santo, o sol predominará em grande parte do dia, mas a partir da tarde espera-se um aumento de nuvens e pancadas de chuva. Na faixa norte e leste do Nordeste, a atuação de uma área de baixa pressão em altos níveis da atmosfera favorece a formação de nuvens, que provocarão pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O padrão de ventos em altos níveis e a convergência de umidade em superfície deixa o tempo estável, com chuvas em forma de pancadas entre São Paulo, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Na faixa litorânea entre o sudeste de São Paulo e Santa Catarina, o dia será chuvoso. Chuvas fracas e isoladas são esperadas no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do país, o sol aparece entre poucas nuvens, com pequena possibilidade de pancadas de chuva ocasionais. O dia será ventoso no litoral entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Termina aqui mais um RVC Notícias. Na segunda-feira estaremos de volta.